Então, retomando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros. Nós vamos concluir, assim nós esperamos, né? O item número 5, Penas Temporais. Nós vamos para a questão 988 e fechando com a 989. O próximo tema que nós vamos pegar provavelmente na semana que vem, expiação e arrependimento. É um tema que, deixa eu abrir rapidinho, é um item que traz para nós, deixa eu ver aqui, muitas questões, né? Muitas não, algumas tantas questões aqui que, pelo nosso ritmo, vai demandar aqui alguns encontros para nós, né? Que assim nós vamos aproveitando. Muito bem, vamos lá, pessoal. Deixa eu preparar aqui então o nosso 988. Nós vimos aqui na 987, Kardec então, ele falava sobre mundos melhores, condições mais felizes, né? E na 987 ele traz um pouco, né? Ele puxa de volta aqui as nossas ideias para a nossa realidade terrena. Então ele perguntou: o que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? E os espíritos aqui responderam que, desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário, e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Não fez o bem, não fez o mal, não fez nada. Então, ficou vivendo aqui a sua vida terrena sem tirar grandes proveitos, né? Então significa que ele vai viver uma vida semelhante até que ele comece então a tornar a sua passagem aqui pelo mundo físico uma passagem mais produtiva. Mas isso vai depender do seu próprio despertar. Enquanto isso não acontece, ele não vai ter grandes expiações para responder, mas também não terá grande conquista, né? E essa condição estacionária ela é bastante curiosa para nós, né? Porque nós encontramos no mundo pessoas que realmente vivem assim, né? Se consideram uma pessoa... Porque tem uma diferença, né? Tem uma passagem que diz assim que não basta você ser bonzinho, é importante você fazer o bem. Então, entre ser bonzinho e fazer o bem, tem uma diferença significativa. Então, muitas vezes, nós nos conformamos com essa ideia, né? Não, eu sou uma pessoa boa, né? Então eu fico na minha, não atrapalho a vida de ninguém, eu vou fazendo aqui as minhas coisas, cumprindo as minhas responsabilidades e, né, não deu um passo em direção à perfeição, porque isso demanda grandes esforços, né? Demanda produtividade, demanda desenvolvimento, evolução como um todo, né? Então aqui na questão 988, Kardec traz uma outra questão nessa mesma linha de raciocínio. Bom dia, embaixador. Ele pergunta: há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de uma existência anterior? A resposta: conheces muitas assim? Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar, mas vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá que prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura.
A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, e da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Então, uma resposta aqui bastante clara, mostrando para nós que muitas vezes escolhemos, durante essa liberdade que nós temos no plano espiritual de traçar os planos para a nossa encarnação, nós escolhemos, claro, uma vida tranquila, uma vida serena, que traga para nós ali aquela tranquilidade, né? Só que, na verdade, essa tranquilidade ela pode se converter no mal, porque, na verdade, nós não somos impulsionados a produtividades se nós não formos, por princípio, espíritos proativos, em que nós vamos então perceber que a tranquilidade da vida que nós temos, ela é para nós, na verdade, uma oportunidade de crescimento, porque nós não teremos preocupações com problemas que a vida vai trazendo para nós. Mas, ao contrário, nós vamos então aproveitando essa tranquilidade para podermos nos desenvolver. Eu tenho, por exemplo, uma família estável, eu tenho uma vida material estável, eu vivo numa sociedade estável. Tudo isso para mim é uma grande oportunidade de me aventurar pela vida para construir, para produzir, para desenvolver. Porque, de um modo geral, nós vemos assim as nossas vidas ligadas a expiações do passado, a provas de caráter, a situações que são para nós bastante desafiadoras. E, portanto, exige de nós uma concentração para resolver essas questões, e nem sempre nós conseguimos ter aquela tranquilidade para investir os nossos esforços e os nossos recursos em algo que seja produtivo para nós e para aqueles, né, para o ambiente onde nós estamos. Então nós vivemos então preocupados com essas outras questões, sem ter tempo, e esse tempo significa recursos, o tempo de relógio mesmo, a disposição, a tranquilidade, o equilíbrio para investirmos nossos esforços em outras atividades. De um modo geral nós fazemos isso, né? Só que de um modo bastante tímido. Então, por exemplo, eu passo a vida resolvendo ali as minhas questões, e uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou então participando de uma atividade numa instituição social, ou mesmo no meu trabalho, dentro da religião que eu vivencio. Então a gente vai procurando, né, essa ideia de ser voluntário, essa ideia de participar da vida das pessoas, mesmo que seja de uma vida mais íntima, mas tentando sempre ajudar e construir alguma coisa. Mas a nossa atenção, na verdade, está na manutenção da nossa existência aqui no mundo material e na resolução das dificuldades e problemas que nós criamos no passado e que agora exige de nós um esforço a mais. Mas nesse caso que Kardec coloca, é aquela pessoa que vive assim naquele mar tranquilo, naquele lago perfeito que não tem ondas, não tem nada. Ele tem ali a sua remuneração, ele tem a sua estabilidade. O que ele faz exatamente desse benefício, a princípio, desse benefício que ele recebeu? Ele simplesmente curte a vida. E esse curtir a vida significa, na verdade, um desperdício. Porque ele curte a vida nos seus prazeres, que não necessariamente são prazeres destrutivos, mas são prazeres improdutivos. E aí então aquele investimento que foi feito, e aí nós lembramos da parábola dos talentos, né? O que você fez com os talentos que você recebeu? O espírito retorna então ao plano espiritual e é perguntado: como é que foi a sua vida? Ah, foi tranquila. Passei assim, não tive sofrimento, não tive conflitos, não tive dificuldade. Poxa, que bom. E o que você fez com esse tempo, com essas condições que te foram apresentadas? E aí então vem ali aquele drama do espírito começar a fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que ele viveu e percebeu que perdeu tempo, como é colocado para nós aqui na resposta. Essa despreocupação acaba se tornando para o espírito algo tóxico, porque ele se torna despreocupado e ao mesmo tempo improdutivo. De um modo mais contundente, tem uma existência inútil. Vocês colocaram aqui na área de texto, o Elcio colocou, né, tudo tem uma utilidade, né, não estamos encarnados aqui apenas para passear. Tudo se transforma, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós
aqui alguns aspectos do mundo material que nós vivemos, né? Que nós podemos aqui. Então a gente já trabalhou bastante essa ideia, né? Que você tem o espírito, quando ele reencarna, ele vai caracterizar, o mundo vai ter características para ele de acordo com suas necessidades. Então tem espírito que reencarna fazendo do nosso planeta um hospital, porque ele é um espírito doente, e ele precisa fazer um tratamento, ele precisa se reabilitar. Nós temos aquele outro espírito que reencarna vendo o mundo como uma prisão. É aquele espírito que reencarna muitas vezes compulsoriamente, obrigatoriamente. Ele é constrangido a uma reencarnação de dificuldades, e isso para ele é um grande presídio. Nós temos aquele espírito que reencarna vendo o mundo como sendo ali um spa, como sendo ali um parque de diversões, como se ele estivesse em férias, que é esse caso que nós estamos estudando agora. E tem aqueles espíritos que reencarnam vendo o mundo como um grande pátio de obras, em que ele pode se tornar um grande operário ajudando na construção do mundo. Não necessariamente que nós vamos ver então aqui o mundo sempre com essas visões, essas perspectivas exclusivas. Nós misturamos muitas vezes. Eu venho aqui para trabalhar, mas eu também estou pensando nas férias. Eu venho aqui para o hospital, mas eu penso também no lado de trabalho. Eu venho para o hospital, mas eu acho que a cama desse hospital para mim é um presídio. Então a gente vai misturando tudo, sempre dando preferência para uma situação ou outra. O ideal é que sim, nós venhamos para cá sabendo que é uma necessidade que nós vemos. Então nós vamos ver aqui que é uma obrigação nós estarmos aqui para impulsionar o nosso progresso. Nós nos reconhecemos como espíritos que precisamos de uma reabilitação, pelo fato de nós termos ainda desequilíbrios a serem tratados. Ao mesmo tempo, nós vamos para cá sabendo que nós vamos trabalhar, mas aproveitando também, conforme a lei do trabalho apresenta para nós no Livro dos Espíritos, aqueles momentos de repouso em que eu posso utilizar esse momento que seja prazeroso, mas ao mesmo tempo que seja saudável. Então o importante é que nós vejamos o mundo em todos os seus aspectos, reconhecendo as suas necessidades, mas sempre pensando que o meu retorno para o mundo espiritual vai ser melhor do que quando eu cheguei. A Sonja colocou para nós, né, concordo, né, acredito que as pessoas, né, relisientes, né, podem passar essa impressão, mas já aprenderam a enfrentar seus desafios sem reclamarem. Então essa resignação de você enfrentar o desafio sem se queixar e mesmo assim você se tornar produtivo, faz com que a sua vida realmente tenha valido a pena. Por isso então o que é colocado para nós aqui, né? O Tico Teco lembrou, né, que enrolar a vida é fácil, né, e muitas vezes a gente passa por isso. E uma das causas disso tudo é essa incompreensão de um indivíduo se ver como um ser imortal. De entender que a reencarnação, para nós, ela é uma etapa, ela é parte de um processo de crescimento e de desenvolvimento. E aí então nós fazemos valer a pena. Porque Hermance Dufault comenta isso numa das suas mensagens, e nós já trouxemos aqui várias vezes essa passagem, que o grande drama que um espírito vive no plano espiritual, quando ele retorna após uma reencarnação, é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E essa perda de tempo vai ser para ele, vai ter um preço muito alto. Porque o constrangimento que ele sente de saber que poderia ter feito mais e não fez, simplesmente porque ficou acomodado, é para ele uma grande dificuldade. E a sua próxima existência será, na verdade, não mais uma etapa evolutiva, mas vai ser uma repetição da etapa anterior, ou seja, ele repetiu de ano. Era aquele aluno que teria grandes oportunidades de avançar, mas ele simplesmente desperdiçou o seu tempo aproveitando ali as tranquilidades da vida. Vamos para Miramês, acompanhar aqui o raciocínio dele a respeito dessa questão. Só que antes de nós continuarmos, primeiro ele coloca, só destacando aqui alguns trechos dessa resposta, né? Podem ter escolhido essa existência. Então, podem ter escolhido o espírito, então, no seu planejamento reencarnatório. Nós lembramos, né, aquelas questões importantes que destacamos, né, se nós pudéssemos escolher assim a vida ideal, então nós teríamos a beleza, a riqueza, o poder,
o conhecimento e a fama, né? Ou o poder também. Então nós escolheríamos uma vida com todas essas características. Seria assim a vida perfeita. A pergunta é: perfeita para quem? Então nós escolhemos essa existência. E aí depois os espíritos respondem: mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Nós somos espíritos ainda numa fase, num estágio evolutivo, ainda infantil. Portanto, se nós pensarmos na infância aqui do nosso mundo hoje, nós veremos que as crianças não querem ir para a escola, as crianças não querem fazer as suas atividades domésticas para ajudar na organização do lar. Elas querem, na verdade, brincar o tempo todo. E nós somos espíritos assim, que nós precisamos de um impulso, nós precisamos de um estímulo, infelizmente um estímulo que para nós ainda é doloroso, não necessariamente a dor de um castigo, a dor de uma expiação, castigo não, expiação, né? Mas a dor de nós sermos obrigados a fazermos uma coisa que nós não queremos. Então, a nossa existência, ela sempre traz um elemento que vai nos impulsionar, que vai nos mobilizar a buscar ali situações diferentes daquela acomodação. Por isso, então, percebem que ela não ajudou. E aí colocam os espíritos aqui importante. Como os preguiçosos lamentam o tempo perdido. Os preguiçosos são aqueles que não querem fazer. E esses que tiveram essa vida aparentemente, né, com essa serenidade perfeita, acreditam que essa serenidade é para desfrutar a vida. Eles fazem, eles não são preguiçosos, mas eles fazem aquilo que eles querem e que para eles é interessante. Simplesmente porque muitas vezes não perceberam que estar encarnados é parte de um processo de evolução, porque eles não compreendem essa evolução. Nós falamos eles, que muitas vezes somos nós, né? Nós podemos não ter ali a serenidade perfeita, mas a nossa vida traz um certo conforto, uma certa tranquilidade. E o que nós fazemos diante dessa tranquilidade? Exato, Brás. Deixar a vida levar para curtir a vida, para poder aproveitar os bons momentos e tudo mais. E essa serenidade perfeita, ela se dá em todos os aspectos. E aqui embaixo tem uma frase, né, um dos trechos aqui da resposta que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente destacar e anotar, que diz: a soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. Ou seja, para você ser feliz, você precisa construir essa felicidade a partir do bem que você fez. E a infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. E nós acrescentamos também mais uma questão que os espíritos já ensinaram, que muitas vezes não é necessariamente você causar o mal, mas é você deixar de fazer o bem. Porque ou você faz o bem, ou você não faz. Não tem aquela ideia, né, que nós podemos até construir, né? Você faz o bem, você faz o mal, ou você fica neutro. A gente sempre coloca ali a coluna do meio como sendo aquela opção, mas na verdade não tem essa opção, porque ou você faz o bem ou você não faz. Não importa o que você faça nessa segunda questão de não fazer o bem. Ou você faz o mal diretamente, ou você não faz nada. Se você não faz o bem, você não faz nada. E aí então nós vamos perceber que esse bem que não foi feito trará também o seu resultado, trará também o seu peso. Bom dia, Simone. Bom dia, Didima. A André colocou: o isolamento nessa pandemia está sendo um grande desafio para todos nós, né? Levantar, se movimentar e produzir. É um duelo diário com a nossa consciência, né? O que eu tenho observado, Andréia, bom dia, dona Miriam, que de repente eu posso até ser injusto, né? Porque eu vejo essas coisas e fico pensando se eu estou fazendo um mau julgamento. Mas eu vejo muitas propagandas na televisão falando para as pessoas aproveitarem o tempo em casa durante o isolamento. E geralmente nessas propagandas mostram ou a pessoa está na cozinha, aprendendo coisas novas para cozinhar, ou ela está brincando com os animais ou com as crianças,
Ou ela está conversando com os amigos na rede social, não mostra ninguém trabalhando, é impressionante. Dá a impressão assim que o bem-estar que as pessoas podem ter é ocupar o tempo delas com pequenas atividades para passar o tempo. Então você vai regar as plantas, você vai brincar com as crianças, você vai fazer alguma arrumação, você vai fazer exercício, aí mostra as pessoas com os pés embaixo dos sofás, né, fazendo abdominal. E eu fico pensando, mas ninguém tem nada para fazer? Será que ninguém pode aproveitar esse tempo com alguma coisa realmente produtiva? Por isso que eu falei para vocês, né, a minha preocupação é muitas vezes estar fazendo mau julgamento. Porque cada um ali aproveita da forma que pode, né? Mas eu não consigo me ver nessa situação de você ficar fechado em casa com a família, passando o tempo, ocupando a mente para você não ficar cansado, para você não ficar deprimido, né? Em vez de pensar em produtividade. Né? De repente eu posso até sendo completamente injusto nessa minha análise, nesse meu julgamento, mas eu não sei, eu vejo as propagandas assim, mostrando o mundo cor-de-rosa e, na verdade, o mundo precisa da nossa atividade para o nosso próprio crescimento pessoal. Né? André colocou nem trabalhando nem estudando, né? É uma dessas situações que a gente vê realmente. O Elcio colocou, né, deveriam dar uma passadinha aqui em casa, né? Virei o verdadeiro Isauro, né? Pois é. Então, assim, o tempo que nós temos, independente das condições, é claro que nesse período situações diferentes, situações problemáticas vão surgindo, né? De você estar privado do isolamento, você não poder frequentar ambientes, as suas atividades comuns elas ficaram paralisadas e muitas vezes você não tem opções que você construiu ou que surgiram ali durante a sua vida comum, a sua vida cotidiana, né? Mas é sempre importante a gente pensar nisso. O que eu estou fazendo desse tempo que me foi oferecido? A Simone colocou, as propagandas não mostram a realidade. Pois é, então eu não sei exatamente para quem é direcionada essas propagandas, para quem eles enviam essas propagandas, né? Para mostrar o que exatamente. Mas enfim, tirando aqui essa minha parte, eu posso estar errado, vou me corrigir se realmente estiver sendo injusto, né? Mas isso me incomoda. Ver propagandas assim, ver essa propagação dessas ideias com essa cara do mundo que nós vivemos hoje é algo que realmente me incomoda, né? O Braço colocou, né, de vez em quando passo a mão no violão, abro o bico que nem pássaro na gaiola, né? É o jeito, né, Braço? Deixa eu ver aqui. Bom, então se vocês estão concordando comigo, ou nós podemos estar certos juntos ou erramos juntos, né? Mas de qualquer forma é isso. Então, mais uma vez, a soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. E a infelicidade, ou o mal, ou o bem que se deixou de fazer, ou os infelizes que você tenha feito. Vamos então aqui pedir socorro para Miramês para ajudar aqui nas nossas reflexões. Bom dia, professor. Vamos lá, tomara. Nada há inútil, diz aqui o texto de Miramês. Compreendemos que nada há de inútil na criação de Deus. Tudo tem uma razão de ser nos caminhos que percorremos. Se passamos por existências nas quais nada sofremos, como se diz na Terra, na paz de Deus, isso pode ser um descanso da alma, para depois, em outras etapas, suportar o peso de tribulações sem conta. A vida tem regras para todas as criaturas. Por que Deus iria delinear roteiros para uns e para outros não? Onde estaria a justiça do Criador? Os preguiçosos estão em um processo em que, no amanhã, encontrarão as lutas com mais intensidade. Se a doutrina espírita nos manda encarar tudo frente a frente com a razão, essa razão nos pede que observemos a própria natureza. Cada alma, cada ser vivente se encontra em uma escala de progresso. A natureza não violenta a vida, porque Deus não é violento. O preguiçoso, aparentemente, é calmo. No entanto, dentro dele,
estão fomentando forças para eclodir energias para o futuro, em direção à libertação espiritual. Não podemos julgar a ninguém, nem homens, nem espíritos fora da carne. Há muita coisa encoberta na natureza humana e espiritual. Não sabemos o que sucederá no amanhã, cuja destinação está entregue a Deus. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Aqui uma passagem, né, do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Já pensaste na tua vida, nas tuas ideias, naquilo que afirmas ser a verdade? Cada criatura cria seu mundo próprio e nele vive. Depois, com o progresso, a neblina das concepções mudará, e nesse tempo somente a verdade ficará de pé, no dizer evangélico. A evolução da alma tem muitas nuances que devemos considerar, e se não encontramos a verdade total na Terra, certamente que ela não está também naquilo que se escreve, mesmo nos livros espíritas. Nas mensagens que enviamos para os homens, com o tempo aparecerão outras facetas que o progresso ativará, por necessidade dos espíritos, pelo alcance do seu despertamento espiritual. Estamos com isso apenas alertando para a necessidade de estudo e do acompanhamento da força de Deus nas modificações de tudo que existe. As suas próprias leis são eternas e imutáveis. No entanto, cada alma, no seu porte espiritual, assimila somente o que condiz com a sua ascensão. Com isso não estamos apoiando a inércia, mas ampliando o entendimento, porque muitas criaturas se encontram nesse estágio. Vamos orar todos juntos para melhor assimilarmos a verdade que surgirá para nós na gradatividade que podemos suportar. Peçamos a Deus que nos abençoe sempre nessas lutas de crescimento que são para todos. Ninguém para no caminho. Os mais despertados caminham mais depressa. Os mais lentos são almas que estão em caminho com os outros, como os outros estiveram. Mas o destino de todos é o mesmo: tornarem-se sóis ante a majestade divina, tornando-se livres com Cristo em alta frequência nos corações. Bom, aqui o trecho que me chamou a atenção, bom dia, Chloe, o que me chamou a atenção aqui foi primeiro esse trecho que diz que as suas próprias leis, né, na verdade aqui, estamos com isso, apenas alertando a necessidade de estudo e do acompanhamento da força de Deus nas modificações de tudo que existe. As suas próprias leis são eternas e imutáveis. Então nós falamos ali, né, das leis divinas, que Kardec muito bem desenvolveu lá no Livro dos Espíritos, ou aqui no Livro dos Espíritos, quando ele falava sobre a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei do trabalho, várias e várias leis que na verdade mostram caminhos, trajetórias que cada espírito deve percorrer para alcançar o verdadeiro estado de felicidade. Aquele espírito inerte, aquele espírito ignorante, aquele espírito ainda endurecido nos seus valores, não alcançará esse estado de felicidade a menos que modifique as suas condições e, a partir dessas modificações, alcance cada vez mais um passo nessa grande jornada que ele empreende. Então conhecemos essas leis. O que Miramês coloca nesse trecho aqui, ele ainda comenta aqui, né, que, voltando um trechinho aqui para a gente poder refletir um pouco melhor. A evolução da alma tem muitas nuances que devemos considerar. E se não encontramos a verdade total na Terra, certamente ela não está também naquilo que se escreve, mesmo nos livros espíritas. O que ele quer dizer com isso? Nas mensagens, então, que os espíritos enviam para nós, o conteúdo ele está condizente com o nosso estágio evolutivo. Então, certamente, se fôssemos mais embrutecidos,
inclusive nós podemos até acompanhar na própria evolução da doutrina espírita, que ela veio no momento em que o mundo começava ali a quebrar algumas barreiras e despertar ali a consciência para a razão. Se a doutrina espírita tivesse vindo antes, ela teria sido sufocada. Se ela viesse depois, ela teria perdido muito tempo. Então ela veio no momento certo. As mensagens que os espíritos trazem para nós, elas são escritas da forma correta, chamando a atenção para nós de valores precisos que estão aflorando em nós agora. Se nós pegássemos, por exemplo, uma mensagem de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de qualquer outro desses grandes espíritos que participam conosco aqui nesse trabalho de evolução, e essa mensagem tivesse chegado a 300, 400 anos, ela não teria efeito nenhum, porque aquelas consciências estavam em outro estágio. Para poder facilitar para nós, é como se nós pegássemos um filme e O Vento Levou. Fez um grande sucesso na sua época. Oscars, ganhou ali prêmios diversos, fez um grande sucesso. Se esse O Vento Levou fosse lançado agora, ele não faria sucesso, porque o tempo dele passou. Se nós pegássemos um filme de hoje e levássemos para o passado, para aquele público anterior, assistir a esse filme também não faria sucesso, porque eles estavam em outro momento de suas existências, as suas emoções, a sua razão, as suas preocupações, os seus interesses. Então seriam filmes fora de contextos. Então os assuntos que nos interessam hoje são refletidos nos filmes. Os assuntos daquela época também são refletidos nos filmes, mas então fica fora de sintonia se esses filmes forem lançados em épocas diferentes. Essas mensagens que os espíritos trazem para nós têm conteúdos condizentes com as nossas necessidades atuais. Se daqui a algumas décadas nós tivermos ali uma percepção diferente do mundo e uma percepção também a respeito dessas leis divinas, as mensagens trarão para nós informações e orientações que estarão em sintonia com aquele nosso momento. Então hoje nós percebemos isso, né? Cada alma tem nuances que devemos considerar. Então, muitas vezes, como nós não somos um grupo homogêneo, a nossa sociedade atual, ela tem aqueles que estão mais atrasados, mais embrutecidos, tem aqueles que estão tentando se encontrar nesse momento, há aqueles que estão um pouco mais avançados, tendo uma percepção melhor. Esperamos, claro, estarmos nesse grupo, né? Que nós temos uma percepção melhor, apesar da gente ainda ter as nossas dificuldades, buscar ali os nossos entendimentos e tudo mais. Então, mas essas mensagens, elas sensibilizam alguns, mas elas não preocupam outros. As próprias religiões, cada escola, também vive dessa forma. Por isso que nós temos essa grande diversidade e públicos procurando essas religiões porque se afinizam melhor com elas. Bom dia, Gilda. Alguns preferem aquelas crenças que são mais ortodoxas, aquelas que são mais dogmáticas, outros preferem aquelas que são mais abrangentes, mais livres desses modelos antigos. Então nós temos essa grande diversidade. Por isso cada um vai procurando ali o ambiente que corresponde às suas necessidades desse momento. Mas voltando aqui então para o trecho importante que eu destaquei para vocês. Com isso, estamos apenas alertando para a necessidade de estudo e do acompanhamento da força de Deus nas modificações de tudo que existe. As suas próprias leis são eternas e imutáveis, como eu coloquei para vocês. As leis estão prontas, mas as mensagens que vão chegando para nós a respeito dessas leis trazem para nós apenas aqui aqueles aspectos que condizem com as nossas necessidades. Outros já foram ultrapassados, nós já assimilamos, outros nós ainda nem percebemos. Então, nós pegamos ali aquele momento de entendimento das leis. E ele continua. Com isso, não estamos apoiando a inércia, mas ampliando o entendimento, porque muitas criaturas se encontram nesse estágio.
Vamos orar juntos para melhor assimilarmos a verdade que surgirá para nós na gradatividade que podemos suportar. Então não adianta as mensagens virem para nós com textos de elevado conteúdo moral, porque nós ainda estamos brigando com os nossos conflitos interiores. Nós ainda estamos vivendo, né, na saída do instinto e entrando na razão. Não adianta virem aqui os grandes espíritos entre nós, trazerem essas grandes mensagens, que nós vamos achar muito bonito, mas isso não vai ser compatível com as nossas necessidades, que a gente está brigando com coisas ainda muito concretas, coisas muito terrenas. Não adianta a gente pensar na felicidade do espírito lá em cima, no mundo espiritual, lá em cima no sentido de elevação, né? Se nós estamos ainda com os pés presos no chão, muitas vezes até os pés atolados na lama. Então é isso que Meirelles chama atenção para nós. Cada um tem o seu momento, e muitas vezes uma vida confortável e uma vida tranquila que o indivíduo vivencia aqui no mundo material, ele não entendeu o objetivo, o que ele poderia fazer com tudo isso. Porque a vida dele ainda é olhar o mundo como sendo a sua única realidade. E se a vida dele é tranquila, ele vai dizer, nossa, que vida perfeita eu tenho. Sem se dar conta que a perfeição do espírito é algo que ele ainda não compreendeu. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou, né, casais que no início juram amor eterno, com o passar do tempo vira mentira, né? O Brás colocou, né, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, né, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento, né? Lá no livro de João ele fala sobre isso, né, Brás? Lá no Evangelho de João. Então ele coloca que vai chegar um momento em que nós vamos ainda compreender. Então, na verdade, o que está sendo dito é para que nós consigamos compreender. Usando mais uma vez aquela analogia que eu sempre gosto de trazer da vida escolar, não adianta você trazer para um aluno que está aprendendo ali as operações fundamentais uma equação que seja muito complexa. Porque ele não vai conseguir entender os conceitos dele, a base não conseguiu ainda ser formada para que ele avance tanto. Eis aí o grande desafio para todos nós, né? E a gente tem que, através do nosso estudo, através desse melhor entendimento, nós vamos então amadurecendo e assimilando essas verdades. E aí então a gente vai passando de um nível básico para um nível mais avançado. Mas esse avançado não é lá muita coisa, não adianta a gente querer dar um salto maior do que a nossa perna, né? Além da nossa capacidade, né? Exato, Angelina. Então, assim, a vida é exatamente isso, ela é sempre em movimento. Precisamos desse impulso para o nosso crescimento. Então, por isso, Meirelles, então, ele colocou para nós aqui mais uma vez, em outros trechos também que são bastante válidos, né? Quando ele coloca que, aqui logo no início, que ele diz para nós que nada há de inútil na criação de Deus. Tudo tem uma razão de ser nos caminhos que percorremos. Então, muitas vezes, para um espírito que faz no seu planejamento reencarnatório, quando ele tem a liberdade de escolha, e ele escolhe uma vida tranquila, com certeza os espíritos então vão dizer, vamos ver o que ele vai fazer dessa vida que ele está recebendo. Por isso, aquilo que para nós parece o início de uma felicidade, na verdade, acaba sendo para ele ali a chave do fracasso. Porque, do contrário, nós temos ainda essa ideia dos prazeres, da tranquilidade, da serenidade, até mesmo da ociosidade. Por isso que para muitas pessoas ganhar na loteria acaba sendo para ela uma grande desgraça e não felicidade. Porque essa facilidade financeira que ela recebe é para dar vazão exatamente para suas tendências inferiores. Porque a gente vê muito nisso, né? As pessoas dizem assim, o que você faria se você ganhasse na loteria? Ah, eu pararia de trabalhar. Certo, e faria o que exatamente? Percebem como essa comparação do nosso mundo real seria para nós ali um perigo muito grande? Então, quando a gente diz assim, ó, eu peço a Deus para ganhar na loteria, o nosso mentor diz assim, peça para não ganhar, porque se você ganhar, você cai.
Porque nós vemos ainda a vida de um modo muito imediato, né? Então, assim, para quem está vivendo no mundo e você ter recursos financeiros, é uma tranquilidade para a sua vida. Mas a gente não pensa no lado espiritual. Aí vocês me perguntam, mas você gostaria de ganhar na loteria? É claro que eu gostaria. Agora, será que eu conseguiria administrar isso bem? Não administrar o dinheiro, mas administrar o meu caráter nesse sentido? Será que eu conseguiria administrar as minhas tendências diante dessas facilidades? Vocês se lembram daquela mensagem que nós ouvimos, que fala daquela mãe, né, que pedia para que os espíritos amigos pudessem curar o filho que estava com uma doença? Aí os espíritos fizeram ali a intervenção, aí o jovem melhorou e começou então a criar mais problemas. E aí então voltou aquela doença, e voltando a doença do filho, a mãe compreendeu que aquela liberdade que foi concedida a ele, na verdade se transformava em libertinagem. E isso é um grande problema. A Sônia já tinha colocado, né, parece que assim como os que vivem em função do prazer, também aqueles que trabalham excessivamente perdem tempo na sua existência. Esses últimos são escravos de trabalhar em função de adquirirem coisas materiais e não valorizam as coisas mais essenciais da vida. É sempre essa visão material. Às vezes o trabalho excessivo, mas um trabalho que não te traz ali, não te proporciona um crescimento espiritual, também se torna um prejuízo. Mas nesse caso, o Sonja, a gente já entrou num outro estudo que nós fizemos, e eu já comentei várias vezes com vocês esse trecho, que para esse espírito que trabalha demais, mesmo que ele acabe se equivocando na opção que ele fez, no seu modo de viver, porque ele acaba tendo problemas de convivência com a família, porque ele se torna distante, ele acredita que o consumo que ele pode ter como fruto do seu trabalho é um grande benefício e tudo mais. Para esse espírito é muito mais fácil ele inverter essa polaridade e fazer com que o trabalho dele se torne produtivo, saindo assim daquele exagero do trabalho para um trabalho equilibrado e produtivo, do que aquele que não trabalha ou aquele que desfruta os prazeres da vida. Esses são mais difíceis de serem trabalhados do que aquele que trabalha demais. Porque quem trabalha demais já tem a iniciativa. Ele já tem ali aquela vontade de produzir. Basta que você direcione essa vontade para algo realmente importante para o espírito. Agora, para aquele que curte a vida, você dizer para ele que ele tem que parar de curtir a vida para começar a fazer esse trabalho intenso, isso se torna mais problemático. E quando eu falei para vocês, né, do trecho que nós estudamos, era aquele caso, né, do espírito que é rebelde e do espírito que é endurecido no sentido de ser passivo. Aquele espírito passivo, apático, você dizer para ele que ele tem que sair daquela apatia e se tornar produtivo é muito pior do que aquele espírito rebelde, porque o rebelde, basta que você explique para ele a necessidade do trabalho que ele precisa fazer para o bem. Aí sim ele pega e fala assim, olha, eu estou fazendo mal o tempo todo, agora eu vou começar a fazer o bem. Agora, aquele que não faz nada, para você dizer que ele tem que sair daquela condição e começar a produzir, esse é o mais problemático. Então nós estamos, na verdade, numa fase da nossa existência aqui no mundo, em que nós estamos tentando entender o sentido das coisas. Tic-Tac colocou lá em cima, né, que o que seria verdade. Nós estamos tentando buscar essa verdade. E a princípio nós buscamos essa verdade a partir do resultado das nossas ações. Mas não são resultados imediatos, são resultados um pouco mais prolongados, né? Que eles vão assim, nós vivemos essa nossa existência, voltamos ao plano espiritual, fazemos uma reflexão, retornamos para a nossa reencarnação com um novo planejamento a partir daquilo que nós criamos anteriormente, e assim a gente vai vivendo num período um pouco mais extenso para poder mensurar exatamente o quão distantes ou quão próximos nós estamos dessa verdade. Então, nós estamos tentando viver a vida com prazer, trabalhando demais, sendo rigorosos, sendo flexíveis, sendo justos. Então percebem que cada um vai vivendo do seu próprio jeito e todo mundo querendo ser feliz.
Só que a gente não está encontrando qual é exatamente ali a forma adequada, a forma mais condizente com essa felicidade. O Evangelho de Jesus trouxe para nós uma série de orientações mostrando para nós o caminho para a felicidade. E Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são das leis morais, ele conseguiu destrinchar esses ensinamentos, mostrando para nós a aplicação prática daqueles ensinamentos na nossa vida cotidiana. Então ele fala dos nossos relacionamentos, ele fala da nossa relação com o trabalho, da nossa relação com a fé, da nossa posição dentro da sociedade. Então ele vai orientando. Então, na verdade, nós estamos vivendo, se não através de tentativas de erros e acertos, nós estamos tentando nos aproximar cada vez mais dessa verdade. E quanto mais felizes nós estamos, mais certos nós estamos que essa verdade está próxima. Então, essa é a nossa grande busca. O que a doutrina veio trazer para nós, e eu falo da doutrina porque condiz com a nossa, com a filosofia que nós abraçamos, mas a gente lembra que todas as religiões têm ali o objetivo de educar o espírito, né? Como eu sempre falo para vocês, as religiões são escolas religiosas, são escolas do espírito. Algumas escolas têm um currículo mais bem elaborado, outras escolas trazem ali um currículo não tão desenvolvido e não tão equilibrado, fazendo com que o espírito se perca um pouco, né, embora ele esteja nessa escola, vinculado a essa escola. Então, cada um procura esse mesmo caminho. E aí então nós vamos vivendo as experiências da vida, ou através das tentativas, ou através de algo objetivo, algo focado. Então eu penso assim, olha, eu quero fazer isso porque eu estou estudando isso para tentar realmente acertar. Aí significa que nós focamos a nossa atenção e direcionamos os nossos esforços para esse objetivo. Mas quando nós olhamos para o mundo todo, e nós vemos as pessoas do modo como elas estão vivendo, o modo como as comunidades, as sociedades estão vivendo, estão direcionando ali, estão se conduzindo, nós vemos muitas vezes que elas vão por caminhos equivocados. E esse equívoco ele vai trazer o preço, que vai ser exatamente você voltar e refazer esse mesmo caminho agora de um modo mais correto. Eis a grande questão. Sim, soldado, bom dia. Todas as escolas são positivas. O que a gente fala é com relação à qualidade das escolas e à qualidade dos alunos. E também à qualidade dos professores. Porque do contrário, né, nós vamos sempre pensar que basta você se ligar a uma determinada filosofia que você já está salvo, como se diz popularmente. E na verdade essa salvação depende exatamente do grau de compreensão que nós temos e da forma como nós aplicamos esse conhecimento. Deixa eu ver aqui, o Chico até colocou, né? Já me perguntaram o que é a verdade, né? Essa verdade, a gente pode dizer assim, a verdade é todo o caminho, como ensinam os Espíritos. E como o próprio Jesus disse para nós, ele disse que são duas leis fundamentais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a verdade é exatamente essa, é você viver através desse bem, através da divulgação desse bem a partir das suas ações. Fora disso, a gente está vivendo essa mentira. Porque nós vamos viver, se você não vive difundindo esse amor, você vive difundindo o egoísmo. E aí então, como o próprio Emmanuel diz para nós, né, fora da caridade não há salvação. Então nós podemos dizer que a verdade é exatamente isso, é a vivência dentro dessa caridade. E não a caridade no sentido de você oferecer o pão apenas para quem tem fome. A caridade em todos os seus sentidos. Porque caridade, como nós sabemos, ela é na verdade a somatória de todas as virtudes. Se você desenvolve todas as virtudes a ponto de se transformar numa pessoa caridosa, esse é o caminho verdadeiro para a felicidade. Por isso que os Espíritos insistem para nós, falando sempre que somente, aqui mesmo, né, acabamos de ver aqui, essa frase final do Livro dos Espíritos, aqui mais uma vez, ó, se nós queremos uma resposta para a verdade, está aqui, ó, a soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que você tiver feito.
Guarda essa frase, coloca na geladeira, coloca adesivo no vidro do carro, porque esse é o caminho. Se você quer saber qual é a verdade, faça o bem que você vai ser feliz. Agora a pergunta é, né? Como fazer exatamente esse bem? Aí já é outra pergunta, já é outro desafio, já é outra história. Porque aí todo mundo quer ser feliz, mas a gente não sabe como ser feliz. E aí, mais uma vez, fora da caridade não há salvação. O Brás colocou, né, às vezes uma verdade está de acordo com o estágio evolutivo de cada um, que foi exatamente o que Miramês trouxe para nós agora, né, Brás? Que ele disse que cada um vai assimilar essa lição de acordo com o seu grau de compreensão. Não se pode exigir de alguém que vive um determinado grau de maturidade que ele assimile uma lição que está além da sua capacidade. Essa é a questão. Vamos para a próxima, né? O soldado colocou, né, a verdadeira religião é o amor, e essa é a religião dos espíritos, né, como diz o próprio livro, né, acho que foi escrito por Emmanuel, se eu não me engano, a religião dos espíritos, né, que é exatamente essa do amor, porque enquanto nós não chegamos nesse amor, que é o ensinamento definitivo, que é o objetivo definitivo, né, o objetivo maior, nós vamos vivendo então os nossos aprendizados através dessas escolas ainda imperfeitas. A gente lembra que a base filosófica é perfeita, o modo como nós interpretamos é imperfeito. Vamos para a última questão agora desse item, 989. Essa aqui também é uma situação que diz respeito à nossa vida cotidiana do modo mais presente, né? Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que as rodeiam. Qual é para elas a consequência disso? Olha que pergunta que Kardec fez. Ou seja, muitas vezes nós, que a gente fala, há pessoas, algumas pessoas, né, vamos olhar no espelho e ver se isso se encaixa para nós, né, e às vezes pode se encaixar pelo menos parcialmente, talvez não totalmente, né? Mas nós temos pessoas que elas não são más, mas são pessoas difíceis. São pessoas que muitas vezes têm uma personalidade difícil, uma pessoa que o relacionamento acaba sendo sempre tenso, acaba sendo desgastante, mas ela não é má. Ela apenas é assim, ou melhor, ela está assim. E por causa desse tipo de relacionamento, tá? Não tem problema, Dilma. E por causa desse tipo de relação, pode ser, por exemplo, você está numa empresa, aí você tem ali o seu superior hierárquico, né, o seu chefe da seção, o dono da empresa, o seu, sei lá, né, aquele que é superior na posição em que ele se encontra. E você vê que ele não é uma pessoa ruim, mas o jeito como ele lida com a função dele acaba sempre constrangendo as pessoas, fazendo com que as pessoas sofram nessa relação de alguma forma. E a pergunta é, tá bom, essa pessoa ela não é ruim, mas ela causa isso. Outra situação, você está dentro de casa, nos seus relacionamentos com os companheiros, com os pais, com os irmãos, com os filhos, você vê que ele não é ruim, mas a gente não vê a hora de, olha, cada um seguir seu caminho. Na próxima encarnação, você quer conviver com ele? Não, pelo amor de Deus, já está bom dessa vez. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? Com vizinhos, dentro do condomínio, dentro da empresa, dentro do centro espírita, que você fala, nossa, aquela pessoa trabalha muito, né, mas eu não consigo conviver com ela, ela é de tão difícil que ela é. É sempre aquela pessoa que é crica, sempre aquela pessoa que causa problema, aquela pessoa que tudo é difícil, ela não é má. Mas muito bem, Kardec perguntou, todos os lugares, Hermes, todos os lugares, qual é para elas a consequência disso? A resposta, essas pessoas seguramente não são boas, e expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Primeiro, o espírito então, nessa condição, é como se, a gente lembra, né? Nós estudamos isso no livro O Céu e o Inferno.
lá nos espíritos endurecidos, na última entrevista que Kardec fez, eu não me lembro exatamente o nome do espírito com que Kardec conversou, que ele comentou o seguinte, que muitas vezes não basta o espírito estar diante da própria consciência. Algumas vezes, forças que Kardec não conseguiu definir, que certamente são ali espíritos próximos, mantém viva na memória daquela pessoa a imagem daqueles que sofreram. Então é como se fosse a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, ela contava isso, dizendo que para ela a reencarnação não bastava que ela tivesse a lembrança da existência anterior. Os espíritos amigos estavam próximos lembrando aquilo que ela fez. Então eu vou ser para você aquela pessoa que vai dizer, olha, não esquece que você já fez besteira. Lembra que você machucou essa pessoa? Então eu vou ser a sua memória. Eu vou ser ali a sua memória RAM. Enquanto você lembra, podem ser... Não, nesse caso é uma perseguição, soldado. A gente lembra só aqui do espírito com ele mesmo. Essa daí que você colocou é uma consequência mais grave. Mas vamos colocar assim, somente a coisa de uma forma natural. O espírito pode lembrar daquilo que ele fez, da própria consciência, ou ele pode ser lembrado daquilo que ele fez. Ou ele pode ser perseguido por aquilo que ele fez. Por isso é colocado para nós, ou você faz o bem, ou você não faz. Por isso que aqui a resposta é colocada. Essas pessoas seguramente não são boas. Porque se elas trouxeram mais prejuízo do que benefícios, ou se elas trouxeram prejuízos e não trouxeram benefícios, então elas não são pessoas boas. E expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Então ficar lembrando daquilo que você fez é uma grande angústia. Nós veremos, porque muitas vezes nós também temos ali as nossas falhas, chegaremos no mundo espiritual e ficaremos lembrando daquela vez, naquele lugar, com aquela pessoa, e aí então virá aquele sentimento de arrependimento, de culpa, porque nós não somos, como Kardec colocou aqui, positivamente más, mas pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, nós causamos esse mal. Então essas imagens ficarão presentes para fortalecer em nós mais ainda as virtudes que precisam ser desenvolvidas. E depois coloca aqui embaixo na resposta, depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Nós já vimos aqui em outras questões do Livro dos Espíritos mesmo, aqui que nós estudamos, que, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Está aqui, ó, na questão 983, nesse mesmo item, que Kardec perguntou aqui, né, se o espírito expia as culpas numa nova existência, sem ter sofrimentos materiais, e aí os espíritos respondem, o mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria, o orgulhoso a todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outras existências, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Então, como é colocado para nós, a próxima existência nossa vai trazer um aprendizado, que vai ser, nesse caso, o espírito que não é mau, como Kardec pergunta, mas ele comete esse tipo de ele pratica esse tipo de atitude, causa sofrimento nos outros, é um espírito que está para o bom caminho, porque na verdade ele precisa apenas de um ajuste na sua personalidade, que vai ser difícil, vai ser desafiadora, porque o espírito aprendeu a viver assim. Muitas vezes, numa existência anterior, ele foi um espírito autoritário, por exemplo, egoísta, e nessa ele já despertou a consciência, mas ele traz ainda resquícios do passado. E aí, numa próxima existência, para que ele aprenda mais do que isso, como lembra Joana de Ângeles, o espírito só aprende quando ele vive isso na pele. Então, se ele é um espírito com uma personalidade difícil, ele vai conviver que tem uma personalidade difícil mais que dele, com alguém que tem a personalidade difícil mais que a dele.
E aí então vai ser sempre aquela história, né? Para que uma força negativa só será destruída com uma força muitas vezes mais negativa ainda. Porque é através da dor, a menos que o espírito se conscientize e se transforme por amor. Ele vai perceber, olha, eu era assim, não devia ter feito isso, então agora eu quero mudar. Essa mudança parte dele, então ele faz isso por amor. Agora aquele espírito que é mais resistente é pela dor, e essa dor vai ser provocada por aquele que tem uma personalidade mais difícil que a dele. É realmente bastante difícil, e nós encontramos isso o tempo todo. As convivências mais íntimas, as convivências no ambiente profissional, em qualquer ambiente social, nós vamos encontrar essas incompatibilidades. O Hermes colocou, não gostar de determinada pessoa pode significar que não conjugam o mesmo pensamento, embora para as outras, né, são tidas como boas. Né? Aí nós temos as simpatias, antipatias. Né? O soldado colocou, né, ou um espírito que perdoou, mas traz a lembrança. Né? Aí no caso as sintonias que a gente tem ali do passado, né, das consequências. O Hermes colocou, né, só nos sentiremos bons de verdade no dia em que atingirmos o estado de pureza. Até lá sempre teremos sentimentos duvidosos. Né? É um crescimento gradual, como o Elcio colocou lá em cima, né? A natureza não dá saltos. Deixa eu ver aqui. O Tico até colocou, né, pelo menos por amor a si mesmo. Né? Esse amor a si, o amor verdadeiro, né, ele amar ao próximo como a ti mesmo. Essa passagem do Evangelho, ela mostra bem isso. Né? Eu vou amar o outro da mesma forma que eu me amo. Mas não é o amor egoísta. É o amor que diz que eu quero o bem para mim, para que esse bem se reflita sobre as pessoas que convivem comigo. Vamos aqui para Miramês, para a gente fechar esse item aqui. Ele traz para nós a seguinte reflexão. O texto é ação e reação. Já falamos sobre o destino daqueles que fazem os outros sofrer com as suas ações indesejáveis ou com suas línguas ferinas. Assim como há muitas modalidades de fazer o bem, existem na mesma proporção as de fazer o mal. São dois caminhos diante da alma, para a sua escolha pessoal. A doutrina dos espíritos, com seus conceitos de luz, ajuda as criaturas a compreenderem os melhores caminhos, os melhores meios de viver. A justiça divina não dorme e se encontra sempre alerta para dar às pessoas e aos espíritos o que eles merecem, na pauta de suas ações. Se não for assim, como seria Deus? Aos leitores desses escritos, olha nós aí, aos leitores desses escritos, advertimos que devem trabalhar na intimidade do coração, no sentido de despertar dentro de si a razão apurada e sentimentos elevados, para saberem escolher com discernimento o que pensar, falar e agir. Toda ação gera uma reação compatível. Não deves esquecer disso. Existem muitos meios de fazer os outros sofrerem. No entanto, Deus nos mostra variadas possibilidades de recuperação. Os esforços nesse sentido são poucos. No entanto, se a perseverança aumentar cada vez mais, os esforços também aumentarão. Procura a força do perdão, esquecendo as faltas. Procura desculpar a quem por acaso te ofendeu, para que em outra encarnação não venhas a sofrer as suas consequências. Trabalha na luta, na tua área interna, e vê se não estás sendo motivo de escândalo. Logo que descobrires que estás sendo inoportuno, corrige tuas atitudes, deixando livre aquele que atingiste com a tua ignorância. Às vezes alguém te julga bom pelo que pensa de ti. Não envaideças. Corrige teus impulsos e não distingas as criaturas porque gostas dela. Ama a todas com o mesmo interesse de servir. No silêncio dos teus pensamentos, pode cobiçar as coisas alheias, às vezes tão fortemente
que podes com isso usar inconscientemente as forças virgens que atingem os outros. Não faças isso. Não cobiceis as coisas alheias, nos comentam os espíritos tutelares. Eis aí o resultado da cobiça, que pode gerar inúmeros meios de fazer sofrer as pessoas que nos acompanham, e as reações delas geram a morte dos nossos valores espirituais. Como não existe morte, o tempo e os sofrimentos fazem renascer em outras oportunidades ensejos de vida, no meio de duras consequências. As pessoas que aparentam ser boas e não o são, passam mais tarde por decepções enormes, porque ninguém engana a Deus. Pode-se enganar apenas a si mesmo. Estamos passando por uma época de despertamento espiritual da humanidade, e as forças espirituais estão usando muitos meios para acordá-la. Nesse mesmo instante, elas mandam o socorro pelos seus agentes de luz. Jesus não se esquece dos filhos de Deus sob a sua tutela, e o Evangelho do Mestre, sendo vivido ou começado a ser vivido, nos protege de todas as investidas das trevas, e ainda mais nos ensina a amar. Então aqui, as orientações de Miramês, certamente aqui também inspirado pelos nossos mestres, né, espirituais, falam exatamente disso, né, de entendermos a sutileza das nossas ações. Nós, em outras oportunidades, já falamos sobre isso, que nós já tiramos, né, aquelas cascas mais grosseiras da nossa personalidade. Mas não significa que nós conseguimos tirar aquelas cascas menos grossas. Então é aos poucos, né, que nós vamos gradativamente mudando ali as características da nossa personalidade, do nosso caráter. Então eu posso não agredir diretamente alguém, mas sutilmente eu posso provocar esse mal. Então nós temos que estar ali sempre alerta, como disse para nós aqui Miramês, vigiando a nossa consciência, vigiando nossas mentes. Orai e vigiai, já disse Jesus para todos nós. Homem de bem, amigos aqui chegando para nós do plano espiritual, trazendo mensagens, vamos lá. A nossa virtude é poder entender que a felicidade não é criada pelo que queremos, mas pelo que podemos fazer de melhor na nossa essência de um ser imortal que quer o melhor do outro, para depois ver a felicidade em mim, sem o auxílio do orgulho que só nos maltrata e torna-me útil o tempo todo na certeza de que o outro conseguiu subir mais do que eu. Isso sim é ver a felicidade quando a do outro superou a minha. Ou seja, né, obrigado pela participação. É aquilo que nós comentamos outro dia, né, o espírito, quando ele vai se depurando, ele só consegue se sentir feliz quando ele traz para perto de si aqueles que não conseguiram ainda. Então, na verdade, ele vai investir os seus esforços sempre para disseminar essa felicidade. E aqui nessa mensagem que nós vimos agora aqui desse nosso amigo, coloca exatamente isso, né? Quando nós percebemos que conseguimos fazer com que o outro crescesse, muitas vezes até passando de nós, porque ele precisa de ajuda em determinados aspectos da personalidade que nós mesmos ainda não conseguimos. Então, na verdade, é uma troca constante de experiências que nós vivemos, né? E sempre pensando que amar o outro como a mim mesmo. E aí, então, a gente vai perceber que a verdadeira felicidade é quando nós somos capazes de amar o outro mais do que a nós mesmos. Porque aí, então, nós estamos doando realmente esse amor que acaba inevitavelmente brotando de dentro de nós. Então, esse é um ensinamento que traz para nós nessas duas questões importantes que nós estudamos hoje, né? O Hermes colocou: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma, né? Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam, se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face, né? Então isso, né, Hermes, é o ensinamento dos mais profundos que vieram do Evangelho.
E nós ainda temos uma dificuldade enorme de entender o seu verdadeiro sentido, né? A Miriam colocou, né, amar o outro não é deixar de se amar, e não é mesmo. Então o amor que brota dentro de nós e nós dedicamos ao outro, isso sim é uma demonstração de verdadeira felicidade. O espírito só consegue ser feliz quando ele consegue espalhar essa mesma felicidade. E nós temos, né, visto de uma forma bastante equivocada essa ideia de felicidade que é você ir para o mundo espiritual ou você ir para o céu e esquecer tudo para trás. E aí a doutrina mostra para nós exatamente um caminho contrário. Os espíritos felizes, quanto mais eles sobem em termos de evolução, mais para baixo eles olham. Porque essa felicidade não pode ser simplesmente armazenada dentro de um porão que fica ali empoeirada. A felicidade só germina quando ela é compartilhada. Então esse é o principal objetivo para todos nós. Se as nossas ações, refletindo sobre essa última questão, geram infelicidade nos outros, nós temos que realmente ter coragem de pensar nisso. Será que o problema é com o outro ou é comigo? Mas sempre começando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso corrigir. E a gente vê que o outro reflete exatamente aquilo que nós agimos, né? Então a vida em sociedade, a vida de relação, ela facilita para nós o aprendizado, porque tudo aquilo que eu pratico volta para mim, em termos de resposta com aqueles que estão convivendo comigo. Então é ali um comentário, é uma crítica, é um apontamento, e geralmente o nosso orgulho diz, né, o problema não é comigo, o problema é com você. Mas nós temos que realmente perguntar, será que eu estou errado mesmo? Onde será que eu estou errado? E começar a fazer ali uma autoanálise, fazer ali uma viagem interior. E se nós encontrarmos alguma coisa que precisa ser corrigida, temos que trabalhar nisso. Para finalizarmos, né? Tico colocou, né? Todos têm oportunidade de sentir esse gostinho bom, todos. Ninguém é excluído. Sonja colocou, o ensinamento é maravilhoso, né? Colocar em prática é que são elas, né? Mas tudo começa com o conhecimento, né? Então a gente aprende para poder colocar em prática. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse que é mais importante também. Deixa eu ver aqui como foi colocado. Depois de entender, a gente vai para o campo, né? Então a sala de aula está à nossa disposição, né? Mas depois vem ali realmente a vivência. E a impressão que dá, né, Tico, quando a gente fala assim, a gente vai para o campo, dá a impressão que a gente tem que caminhar muito para chegar no lugar de trabalho, né? E na verdade está aqui do nosso lado, né? É aquele próximo, mais próximo, que é o nosso maior compromisso, com toda certeza. Mas é isso, meus amigos. Fechando aqui o nosso encontro de hoje, nós vimos então aqui todas essas questões, né, de penas temporais. E o próximo item que nós vamos estudar então são as expiações, é o item número 6, expiação e arrependimento. E aí nós vamos falar então da culpa, né, que é essa grande chaga que nós carregamos ainda na nossa consciência. Então, trabalhar a culpa,